Queridos, a paz do Senhor a todos os irmãos, bom dia, boa noite a todos os irmãos, professores da escola, pastores, amigos, que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês. Vamos lá, mais uma aula, agora a lição de número 2, dia 10/10 de 2021. Esse trimestre estamos falando acerca da apostasia, um sinal dos últimos dias. Tá ok? Estamos agora na lição de número 2, que traz por tema o maldito espírito de rebeldia. É um tema bastante atual, né? Quem está aí à frente da obra sabe que realmente é tempo onde muitos têm se levantado, têm levado esse título de rebelde, se levantado com rebeldia, tanto contra Deus, contra as lideranças, não é verdade? Vamos lá? Vamos para a lição. Quero agradecer a todos os irmãos, os quais têm comentado, têm falado acerca dos vídeos. Continue comentando, continue aí conosco, tá bom? Temos aí como fundamento Ezequiel 12:2. Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. Ezequiel 12:2. Se você prestar bem atenção, você vai ver em toda a história de Israel, esses 430 anos que passaram cativeiro, no cativeiro egípcio, e para eles saírem do Egito, quando o faraó os libera, eles saem do Egito, mas o Egito não sai deles, não é verdade? Você vê isso no decorrer do tempo. Eles atravessam o mar e logo antes de a travessia do mar, trouxe para nós morrermos, começou a reclamar, o povo começou a se rebeliar contra Moisés, e você conhece a história. E essa história se repete toda a trajetória de Israel. Saudade do pepino, saudade da cebola do Egito. Não tem carne, toma o maná. Aliás, não tem carne, toma as codornizes. Não tem pão, toma o maná do céu. Não tem água, feriu a rocha, toma água. Então o povo sempre estava reclamando, sempre estava se levantando. Como referência bíblica, você conhece a história de Coré, Números 16, 1-3. Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Rubens, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia homens de posição. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Olha só, E você conhece, essa história foi trágica, Onde a terra abriu e os engoliu vivo. Meu Deus, Olha só como é que Deus trata a rebeldia, hein? Cuidado, rebelde, cuidado. Vamos lá? Objetivos. Temos 3 objetivos, Aqui os objetivos. Tem um objetivo geral. O objetivo geral é estudar sobre alguns movimentos rebeldes ocorridos na história do povo de Israel e suas consequências. E os objetivos específicos compreender a natureza do espírito de rebeldia para evitarmos incorrer nela.
2. Identificar os movimentos rebeldes surgentes na igreja. E 3. A forma como Deus age contra a rebeldia no meio do seu povo. Então nós vamos ver a natureza do espírito de rebeldia, nós vamos aprender a identificar, né, esses movimentos na igreja e ver a forma como Deus age, como Deus trata a rebeldia. Esses são os pontos dos objetivos específicos. Depois eu vou colocar no slide que vai ficar pronto para você baixar o objetivo geral também, que eu esqueci de colocar aqui, tá bom? Introdução. Já vimos que a apostasia é uma rebelião deliberada contra Deus. Vimos isso na lição anterior, né? A Bíblia não esconde as várias rebeliões que ocorrem. Pelo contrário, ela mostra o quanto ela é grave e o quanto Deus abomina esse espírito faccioso, né, que conduz à apostasia espiritual. Então, esse espírito faccioso é que forma facções, que forma divisão dentro da igreja. É muito perigoso mesmo. E nós vamos ver isso com o decorrer da lição. 1. A natureza do espírito de rebeldia. Compreendendo o que é rebeldia. Vamos começar pelo conceito, né? Teologicamente, significa desobediência ou oposição à autoridade de Deus. Então, toda vez que há uma desobediência ou oposição à autoridade de Deus, né, estamos cometendo um ato aí de rebeldia. Temos como sinônimo da palavra, ou seja, palavras do mesmo significado, nós temos insurreição, revolta, rebelião, né, desobediência, traição e conspiração. Tudo aí no mesmo escopo, no mesmo significado. Então temos que tomar muito cuidado, né, com essa palavrinha, com esse ato. O grande escritor e pregador John Piper, ele diz que o pecado de rebeldia é a recusa do homem à palavra de Deus. Então John Piper ele fala acerca dessa rebeldia também. Ele diz que o pecado da rebeldia é a recusa do homem à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é a orientação e a vontade de Deus para a nossa vida. Então, quando a gente ignora, quando a gente desobedece, quando a gente vai contra uma autoridade instituída por Deus, nós estamos indo aí, né, contra a palavra de Deus também, que é o próprio Deus nos orientando e nos ensinando, correto? Então, agora a gente já sabe o significado dessa palavra, desobediência ou oposição à autoridade de Deus, correto? Certo. Então, a rebeldia, ela é de origem maligna, né? Ela é de origem maligna. Olha que coisa, irmãos. Ela é de origem maligna. Tem muitas pessoas que pensam que o pecado surgiu no Éden, né? Tem muitas pessoas que pensam que o pecado surgiu no Éden. É um erro, tá bom? A rebeldia, o pecado em geral, ele não surgiu no Éden, né? Ele surgiu no céu, né, com Lúcifer. Então a natureza do espírito de rebeldia é uma origem maligna, né? A prática e a inauguração, olha só, a prática e a inauguração ocorreu aonde? Né? Quem foi que fez? Foi Lúcifer, né? Olha só, então isso surgiu no céu. Quando leia posteriormente Isaías 14, 12 a 15, leia também o livro de Ezequiel, né? Que você vai ver que Lúcifer cresceu no seu coração, ser igual a Deus, e isso é interessante quando você trata da origem do pecado, que você vê Lúcifer, que significa anjo de luz, né? Hoje ele já não é mais Lúcifer.
né? Hoje ele é Satanás, ele é inimigo, né? Então, o que acontece? A rebeldia, esse pecado, teve origem no céu. Então, Lúcifer era um anjo, né, de luz, alguém que assistia perante o Senhor, e aprove o seu coração se inclinar para o mal, né, querendo ser igual a Deus. E você observa isso, que é interessante, que ele usa esse mesmo preceito com Eva, né, lá, né, no Jardim do Éden, quando ele fala para Eva, ó, Eva, não, essa árvore aí, se você comer, você vai ser igual a Deus. Olha só, a mesma coisa que ele quis ser, ele usa o mesmo argumento ali para ludibriar, para enganar Eva, né, para fazer Eva obedecer. Então, cuidado, irmão, com esse negócio de rebeldia, de se levantar contra a autoridade, né, instituída por Deus. Nós vamos ver mais à frente que toda autoridade é instituída por Deus, e nós não podemos, de forma alguma, ser aquela pessoa do contra, aquela pessoa rebelde, que não recebe correção, né? Aquela pessoa altiva, porque isso aí é o primeiro passo para a pessoa apostatar da fé, tá bom? Então tome muito cuidado com isso, tome muito cuidado, porque senão você sendo um rebelde, você pegando isso para você está seguindo os passos não de Deus, mas você está seguindo o passo de Satanás, né? Você está seguindo o passo, seguindo o exemplo, né, que Satanás deixou, que é essa rebeldia. E hoje só Jesus Cristo. Nós vemos nas igrejas pessoas que não querem estar debaixo da autoridade pastoral, não querem estar debaixo, não, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, eu não preciso, sentem dificuldade de ser servo, são rebeldes, são casa rebelde, né? Mas a gente vai ver mais à frente como é que Deus trata, né, essas pessoas que se levantam como rebelde, tá certo? Então tome muito cuidado acerca. A origem da rebeldia é uma origem maligna, tá ok? Certo? Então vamos para frente. A natureza do espírito de rebeldia, ainda no tópico 1.3, a rebeldia brota da falta de humildade. Olha aí, é algo gradativo, tá? Então preste bem atenção. O rebelde, ele dá alguns sinais, né? O rebelde, para você identificar o rebelde, você pode usar de alguns parâmetros, né? Alguns parâmetros. E um dos parâmetros, uma das qualidades, um adjetivo que você pode observar é esse aqui, ó, humildade, tá? O rebelde, ele não é humilde. Eu lembro que certa feita nós estávamos em uma determinada igreja e minha esposa organizando uma recepção para a igreja, chegou numa irmã, a irmã já estava sentada à mesa e minha esposa correndo para um lado, todo mundo correndo, eu como pastor servindo os irmãos, correndo para um lado, correndo para o outro, e minha esposa chegou na irmã, tem como a irmã nos ajudar aqui, servir um refrigerante, servir aqui os irmãos? Aí eu não esqueço da resposta da irmã, que ela falou assim: ai, pastora, eu não nasci para servir. Ai, eu não gosto de servir. A gente olha assim e fala: meu Deus, porque Jesus, o próprio Cristo diz, né, que ele não veio ser servido, mas ele veio servir. Essa irmã não, ela veio ser servida. Só Jesus na causa. Então, algumas características, ó. Algumas características. Vamos lá?
Primeiro, ele não se familiariza com a mordomia cristã. Irmãos, preste bem atenção. Quando você vê essa palavra aqui, ó, mordomia, quando você observa essa palavra aqui, você pode pensar, não, a gente tem como mordomia ficar tranquilo, né? Falar, mordomia não. Mordomia é o serviço cristão, é você servir, né? Ah, você está aí só na mordomia, né? Mordomia é o trabalho do mordomo. O mordomo serve, né? Então, é servir. Não se familiariza com o serviço cristão, ou seja, ele não se submete a servir, né? Então, o rebelde é desse jeito. Ele tem também aqui, ó, ele não se submete, né, a servir, ele não se familiariza com a mordomia cristã. Aqui, ó, ele tem uma falsa humildade, aquele lobo na pele de ovelha. Ah, o irmão é humilde, mas você sabe que ele não é. É uma falsa humildade, né? Ele deseja ser servido. Foi o que eu acabei de falar para você, né? Aí vem o exemplo aqui, ó. Coré se rebelou contra a liderança e teve um final trágico, né? Você vai ver que eles foram engolidos vivos. A terra abriu e engoliu eles. Olha só, será que Deus ele é compassivo com esse pecado da rebeldia? Hã? O que você acha? E os irmãos aí que acompanham, deixa aí o comentário, né? Deixa o comentário se você conhece aí muitas pessoas que são dessa forma, né? Que agem dessa forma, ou alguma situação que você passou, né, parecida. Deixa aí o seu comentário, tá bom? Vamos participar aí, tá certo? Ok, então, vamos prosseguindo. 1.4. A rebeldia é um pecado comparado com a feitiçaria. Olha só, à luz de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Olha só o que diz. Pois a rebelião é como a feitiçaria. É como a feitiçaria. E a obstinação como a iniquidade. Então, o pecado da rebelião ele é comparado ao pecado da feitiçaria. Olha que coisa terrível, né? Por isso a rebelião agride a moral santa de Deus, visto que ele abomina. Ele não é questão que ele aborrece, que ele não gosta. Ele abomina a idolatria, à luz de Apocalipse 21:8 e 22:15. Então ele abomina. Então eu coloquei aqui até uma imagem, né, que você vê aqui, ó. Vê aqui a rebelião e aqui a feitiçaria. E você vê que aqui que está no mesmo nível, né? Ó, está no mesmo nível. No mesmo nível. Porque uma é igual à outra, é parecida, é comparada à outra, então tem o mesmo peso. Quem se rebela é a mesma coisa de ser, né, de usar como a feitiçaria. Meu Deus do céu, que coisa pesada, hein, irmãos? Né? Muito sério isso. É muito sério. O que acontece? A gente observa, irmãos, que essa questão da rebeldia, né, e isso aí fere tanto a Deus, porque se você estudar o caráter de Deus, os atributos de Deus, nós servimos a um Deus santo, a um Deus imutável, a um Deus justo. Então, olha só, quando você se levanta contra essa justiça, quando você se levanta contra esta honestidade,
quando você se levanta contra a santidade de Deus, irmãos, isso é um pecado muito grave, né? Isso é um pecado muito grave. Quando a gente, é como se a gente quisesse peitar Deus. Imagina só, eu vou te dar um exemplo prático para a gente finalizar esse tópico 1. Se você se levantar contra uma autoridade policial, a autoridade policial tem um poder de polícia, né? O poder de polícia é atribuído a eles através da nossa Carta Magna da Nação, que é a nossa Constituição, né, de 88, e ela dá poder de polícia. Esse poder de polícia, ela pode agir, ela pode restringir o seu poder de ir e vir, né? Ela tem esse poder. Então, quando você se levanta contra a autoridade, ele te prende, coloca em uma cela, porque você desrespeitou as leis, não é isso? Então, agora imagina você, Deus Todo-Poderoso, em seu sublime trono, Rei, Criador e mantenedor de todas as coisas, né? Aquele que olha, como descreve Isaías, olha para as nações e vê como nada e como menos do que nada. Olha só a grandiosidade, que mede as águas do oceano com a palma da sua mão, com a concha da sua mão. Imagina que chama as estrelas pelo seu nome. Imagina a autoridade desse Deus Todo-Poderoso. Agora imagina a pessoa se levantando contra essa autoridade, hein? A pessoa querendo peitar. Não, eu que decido, sou eu que... Perigoso isso, né? É por isso que Deus, ele age tão duramente contra esse pecado da rebeldia. Fechando o tópico 1, a natureza do espírito de rebeldia, segundo o dicionário Aurélio, rebeldia significa rebelar-se contra a autoridade, desobediência, né, descaso para com a autoridade superior. Isso aqui é um conceito, né, segundo o dicionário Aurélio. E a gente sabe, a gente viu aqui, que teologicamente rebeldia é uma insolência, uma desobediência ou oposição aberta à autoridade e controle de Deus. Correto? Certo. Vamos lá, tópico 2. O problema da rebeldia nas igrejas. Será que tem? Já teve algum caso de rebeldia aí na sua igreja? Coloca aí na descrição do vídeo aí. Aliás, coloca aí no comentário, tá bom? Coloca aí no comentário. Fala, já teve alguns casos, nunca teve um caso, né? Aí você coloca aí participando aí no comentário. 2.1. O joio e o trigo na igreja. Aqui é muito interessante isso aqui, viu, irmãos? Vamos lá. O joio e o trigo. Para quem nunca viu, eu coloquei até uma imagem aqui, né? Esse aqui é o trigo e esse aqui é o joio. É parecido ou não é? Eu coloquei aqui a imagem dos dois justamente para você, né? Para você fazer essa comparação. É parecido, irmãos, né? Ele tem aqui o seu grão, né? Ele é parecido, né? E olha só que interessante. Eles são parecidos, mas não são iguais. São parecidos, mas não são iguais, né? O rebelde lá, ele levanta a mão, dá glória a Deus, arrisca até uma língua estranha, né? Mas ele não está em comunhão, mas ele é rebelde, ele é casa rebelde. O joio, ele atrapalha o trigo, né? E isso a gente encontra aí na igreja, infelizmente, irmãos, né? Somente quando alguns especialistas, eles falam, né? E esse joio aqui, ele tem um outro nome, o nome científico aí dado a ele é a cisânia, né? A cisânia, que é o mesmo que esse joio,
E os especialistas, eles dizem o quê? Que a maneira mais fácil de diferenciar o joio do trigo, ou seja, a cisânia do trigo, é quando ele amadurece. Porque quando ele amadurece, pode-se notar o quê? A diferença. Quando ele está maduro, né? Aí você consegue observar a diferença entre um e outro, correto? Então, somente na colheita, olha, isso aqui até tem um cunho profético, né? Um cunho escatológico aqui, porque somente na colheita serão separados. Não é isso que diz a palavra? Vamos arrancar o joio do trigo. Antigamente, né, uma das formas de você destruir a plantação do outro era assim, você jogar o joio. Né? Primeiro ele vai arrancando os nutrientes que seria necessário para o trigo. Né? Ele atrapalha o crescimento. Né? Então, infelizmente, nós temos essas pessoas, né? Nós temos essas pessoas dentro da igreja. Infelizmente. A igreja, irmãos, não adianta. Quando eu entrei na igreja, quando eu me converti, eu tinha uma noção totalmente errada de igreja. Né? Aqui é os santos, é o depósito dos santos. Onde aqui não tem mentira, aqui não tem inveja, aqui não tem nada que vai... Né? Um erro meu, erro de novo convertido. Por quê? Porque a igreja está mais para uma oficina, né? Do que um depósito, porque na oficina você entra quebrado, amassado, né? O carro chega ali amassado e tal, e aí ele é arrumado, né? Ele é arrumado, ele é tratado, né? Até ele ficar em bom estado. Então, essa é a questão. Somente quando o joio e o trigo amadurece é que a gente vê. Somente na colheita eles serão separados. Alguém falou, não, vamos tirar o joio. Espera aí, mas pode ser que na hora de arrancar o joio você arranque o trigo também. E aí nós vamos ter, vai ser um grande prejuízo. Então, é somente no dia da colheita. Não adianta. Nós não conhecemos o coração, irmão, de ninguém. Isso é tão difícil, né? Quando você olha e a pessoa mesmo fala, eu sou rebelde, isso é fácil você distinguir. Mas os mais perigosos são aqueles que estão encobertos, aqueles que estão em pele de ovelha. São lobos, mas estão em pele de ovelhas. E aí a Gálatas te ajuda, te dando ali as obras da carne e os frutos do Espírito. Então, se ele gera somente frutos do Espírito, ele é espiritual. Mas se ele gera obras da carne, não adianta, irmão. Pode ser obreiro, pode ser pastor, pode ser quem for. Quando ele gera obras da carne, ele é carnal. A palavra, ela diz, não pode de uma fonte só jorrar água doce e água salgada. Ou é uma coisa ou é outra. Entendeu? Então a pessoa não pode... Quando você observa, poxa, a pessoa mente, a pessoa gosta de brigar, poxa, a pessoa e tal, contenda, é contencioso, é mentiroso. Peraí, isso aí é frutos do Espírito? Não, isso são obras da carne. Aí você olha para outro, não, paz, longanimidade, né? Amor, poxa, frutos do Espírito. Então, aquele ali é espiritual. E a Bíblia diz, pelo fruto conhecereis a árvore. Então, é pelo fruto. Isso não é julgar. Isso é analisar os frutos. Viu? Então, somente na colheita serão separados. Viu? Isso é muito interessante. Vamos lá, 2.2. A rebeldia conduz a igreja rumo à apostasia. Olha só. Então, a rebeldia, ela precede a apostasia. Todo aquele que se rebela, todo aquele que se levanta contra a autoridade, está indo rumo à apostasia. Correto? Jesus disse, casa dividida não subsiste. Mateus 12, 25. Então a casa dividida, ela não subsiste.
a rebeldia leva à apostasia. Esta é uma das estratégias do diabo. Então, para pensar. O inimigo, ele sabe, né? O inimigo, ele conhece, né? Ele sabe que uma casa dividida, ela não subsiste, ela não prospera, né? Onde tem divisão não funciona. Aí aqui está o pastor aqui, e ele fala assim: irmãos, acho que está havendo uma pequena divisão na igreja. Aí uns virados para cá e outros virados para o outro lado. O negócio aí tá feio, hein? Pois é. Então, o inimigo, ele sabe disso. E essa é uma das estratégias dele, presta atenção. É a estratégia do diabo. Qual é a estratégia do diabo? É essa aqui, dividir. Tá? Dividir. Irmãos, na matemática de Deus não há divisão, tá? Na matemática de Deus só existe soma e multiplicação, tá bom? Soma e multiplicação. Tá certo que às vezes ele usa também, como no caso da rebeldia, ele usa a subtração também, tá? Porque às vezes ele tem que subtrair algumas pessoas, né, ali do convívio da igreja. E isso é uma grande verdade. Já viu pessoas que não ajudam de forma alguma, mas atrapalham, né? Mas atrapalham. A gente costuma falar de missões assim, que a gente faz missões de 3 formas, né? Indo, contribuindo e orando, não é isso que a gente fala? Mas existe uma 4ª forma de fazer missões, que é o quê? Não atrapalhando quem vai, né? Não atrapalhando quem está fazendo missões. Então, é contribuindo, é orando, é indo e também não atrapalhando. Correto? Então, a rebeldia, ela leva à apostasia, e essa é uma das estratégias do diabo, é dividir a igreja, irmão. Então, pastor, líder de departamento, quando você observar algo que está começando a haver a divisão, pode aí agir aí imediatamente para que isso venha a ser solucionado o mais rápido possível. Correto? Esse problema da rebeldia na igreja é um problema muito sério, porque a rebeldia, ela nasce na própria pessoa, e esses pecados que nascem em nós mesmos. Martinho Lutero, certa feita, ele disse uma frase, e ele disse que os piores pecados, ele diz assim: lute contra si mesmo, pois você é o seu pior inimigo, né? Ou seja, se você deixar essa rebeldia crescer dentro de você, você vai colher aí frutos amargos, tá bom? O problema da rebeldia nas igrejas. 2, enfrentando a rebeldia. Como é que você deve enfrentar a rebeldia? Isso aqui eu quero que você participe, tá bom? Deus sempre tratou esse mal pela raiz. Ele extirpa, deixei aqui até em vermelho. Ele extirpa, ele extirpa a rebeldia. Ele acaba, ele aniquila, né? Ele extirpa a rebeldia. Outra pergunta, comente aí. Na sua igreja tem alguma criança rebelde? Aquela criança que parece que os pais nunca dizem não para ela, faz tudo o que quer. Se não fizer o que ela quer, ela se joga no chão, ela se esperneia, ela até bate no rosto do pai, da mãe. Tem alguma criança desse jeito por aí? Comente no vídeo. Não entre em detalhe não, tá bom? Só coloca assim, não, aqui, tá bom? Porque é complicado, meu irmão, é complicado.
Beleza, vamos seguindo. Então, enfrentando a rebeldia na igreja. Segundo aqui, ó, ao se deparar com esse pecado, temos que agir depois. Não? Agir o quê? Imediatamente. É claro que não impulsionado por algum sentimento de raiva, não, porque senão você também vai pecar. Tá? Então você deve agir o mais rápido possível. A rebeldia ela causa problemas catastróficos. Aqui é porque é ruim de escrever, irmãos, com esse touch aqui. Então, preste bem atenção. A rebeldia, ela causa problemas catastróficos, podendo até acabar com a igreja. Eu já vi igrejas fechar a porta devido a esse problema de rebeldia, né? A esse problema de divisão na igreja. Isso acaba, isso corrói a igreja, né? A igreja, né? No original é eclésia ou eclesia, que quer dizer ajuntamento, reunião, chamados para fora do mundo. Então é o corpo de Cristo, é a membresia, e isso fala de união, né? De membros diferentes, mas unidos no mesmo corpo. Então quando um membro sai de dentro do corpo, ele já não faz parte do corpo. Isso é interessante. Aí chegam os desigrejados falando, não, eu não preciso de igreja. Ora, meu amigo, se você não faz parte do corpo, você está fora da igreja. Você está fora do corpo. Se você é um membro, deixa eu cortar minha mão fora para ver se ela sobrevive fora do corpo. Ela não sobrevive, porque eu vou cortar os nervos, vou cortar as veias, vou cortar as artérias, né? E logo, logo ela apodrece e ela morre. Por quê? Porque ela está fora do corpo. Então, nós temos que estar unidos com o corpo. Igreja é união. É tão bom quando estamos diante de uma igreja unida, onde o irmão está com dificuldade e todos se unem para ajudar, né? Isso é muito maravilhoso, irmãos. Quando o irmão está ali e fala assim, poxa, eu estou construindo, não tenho dinheiro, e os irmãos vão lá no mutirão, ajuda a fazer a casa do irmão, ajuda a fazer... Ô, irmão, isso aí é gratificante, isso aí são atitudes mesmo que deve haver na igreja, tá certo? Vamos lá, vamos aqui. Sinopse 2. O problema da rebeldia nas igrejas. Figuradamente, a igreja é composta pelo joio e pelo trigo, né? A igreja deve combater este mal que é semeado pelo maligno, pois pode causar sérios danos à obra de Deus e conduzir a igreja para o caminho da apostasia espiritual. Então, os líderes, os pastores devem estar atentos, né? Tópico 3. O pernicioso espírito de rebeldia no ministério, resistindo à ordenação de Deus. Aqui nós vamos ter que falar um pouco mais, né, um pouco mais grosso. Por quê? Olha só, a rebeldia, rebeldes disfarçados. Olha para essa imagem aqui que eu coloquei. Deixei até maior aqui para você ver. A paz, irmão, e o outro a paz, querido. Se vacilar, facada nas costas. Sabe daquele tapinha nas costas? Pois é. Ô, meu amado, né? Ô, meu querido. Dá o tapinha nas costas, mas a faca está pronta. O porrete está ali atrás para atacar na cabeça, né? Não quero dizer que todos os irmãos são assim. É claro que não. Longe de mim. Mas existem alguns, né, rebeldes aí disfarçados. Igual a história de dois irmãos que saíram da igreja e saíram no estacionamento. E quando foi saindo, o carro de um fechou o do outro. E o camarada irado desceu do carro, puxou o outro pela janela do carro, jogou no asfalto, levantou a mão para dar um murro
E na hora que ele levantou para dar um murro na cara do camarada, o camarada no asfalto colocou a mão na frente e falou assim: o sangue de Jesus tem poder. Aí o que ia dar o murro olhou para ele assim e falou: tu é crente? Ele falou: sou. Eu estou vindo do congresso aqui da igreja. Ele falou: rapaz, eu também estou vindo de lá, a paz do Senhor. Dois crentes, né? Rebeldes disfarçados. Um problema. Então, todo rebelde é mentiroso. Isaías 30. Todo rebelde é dissimulado. Ele faz as coisas, fala: o que foi? O que é? Com aquela cara, né? Aquela cara de João sem braço, né? Então, não, o que foi? Ele coloca lenha na fogueira. O que foi? Não, o que foi? Não foi eu, não sei o quê. Para com isso, rapaz, né? Quem se rebela contra a liderança se rebela contra o próprio Deus. Isso é interessante, né? Se você lembra de Atos, né? Atos dos Apóstolos, em Atos diz que Saulo, né? Ele era um camarada perseguidor da igreja, e que ele estava indo a caminho a Damasco, e o Senhor apareceu. O que foi que o Senhor disse? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perseguia a igreja, né? Ele perseguia os cristãos, mas estava perseguindo o Senhor. Olha que interessante. Então, quem se rebela contra a liderança, se rebela contra o próprio Deus. Tome muito cuidado com isso, né? Estude a história de Davi, você vai ver, ele já era ungido rei, mas ele tinha um temor muito grande de tocar na vida de Saul, né? Isso fica bem notório. Coloquei aqui essa referência de Hebreus 13:17, que fala sobre obedecer os vossos pastores, né? Obedecer os vossos pastores. Então, isso é muito interessante. Para os dias de hoje, né, devemos voltar aqui ao livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, que nós temos que obedecer aos nossos pastores no Senhor, nós temos que obedecê-los. Agora tome muito cuidado, que isso aqui é uma via de mão dupla, tá? Que hoje em dia tem muitos líderes aí que estão fora da direção de Deus, tá? Que estão implantando doutrinas, né, não bíblicas dentro da igreja, e muita gente vai seguindo. Não, eu tenho que obedecer no Senhor. Se você está vendo que está errado, se você está vendo que não é bíblico, né, eu costumo dizer na igreja onde eu pastoreio, eu falo: olha, irmãos, não é porque é um pastor que está dizendo, né, que você deve ir cegamente. Não, você é orientado pela palavra, você é templo do Espírito Santo, você tem que ter discernimento de Deus. Não é tudo que é falado que você vai seguir cegamente, né? Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque você pode perder até a sua salvação, né, desta forma. Então nós devemos obedecer no Senhor com o devido respeito. Você pode discordar de alguma coisa, pode, com devido respeito. Isso não é se rebelar. Você fala: olha, isso, né? Você falar o que está acontecendo, isso não é se rebelar. Isso aqui tem uma linha muito tênue, né, que divide a rebelião da discórdia, de você discordar de algo, né? Eu muitas das vezes já obedeci meus pastores, mesmo discordando, né? Você olha, vê algo assim e fala: poxa, mas você obedece por quê? Porque ele é uma autoridade. Você obedece porque você está debaixo ali da autoridade pastoral, né? E você deve sim obedecer os vossos pastores no Senhor. Tá certo? Aí, em Hebreus ainda fala: porque eles darão conta diante de vós, né? Eles vão responder pelo pastorado, por guiar aí a vida de cada um dos irmãos, certo? Então obedeça a vossa liderança, seu líder de departamento, né? Você vê, irmãos, tão difícil. Outra pergunta, outra enquete para você aí responder: na sua igreja já teve briga por causa de uniforme? De uniforme das irmãs? Já teve discórdia por causa disso? Eu não vou participar desse conjunto não, só por causa do uniforme. Queria que o uniforme fosse... Se o uniforme tiver 30 pessoas,
Se o conjunto tiver 30 pessoas e você perguntar para cada um vai querer de um jeito. E se fizer cada um de um jeito, já não vai ser um uniforme, é o nome, uni. Tem que ser um. Você entende? Então as pessoas devem ter o bom senso. Eu não gostei muito, não gosto dessa cor, mas eu vou usar por quê? Porque a maioria escolheu, vai ser para o conjunto, vai ser para a obra de Deus. Vou cantar, mesmo com aquele verde abacate, parecendo um abacate sentado no banco, mas mesmo assim eu vou, né? Aquela gravata de bolinha eu não gosto, mas eu vou usar por quê? Porque a maioria decidiu e isso não vai arrancar pedaço, isso não vai. Vou sim obedecer, não vou ser rebelde, não vou me levantar. Certo? Correto? Tranquilo? Beleza então. Então quem se rebela contra a liderança se rebela contra o próprio Deus. Isso é muito sério. Vamos lá, 3.2. A rebeldia agrava os ouvidos e endurece o coração. O que a rebeldia faz? A rebeldia, ela agrava, né? A rebeldia, ela endurece o coração, e agrava os ouvidos. É isso que a rebeldia faz, né? Então, quem é rebelde não ouve a voz de Deus. Segue as suas próprias vontades. É eu que decido, é eu que tomo minhas vontades, ninguém tem nada a ver com isso. Se acham autossuficientes, eu não preciso de ninguém, eu não preciso que ninguém se meta na minha vida, é eu que decido, eu sou autossuficiente, eu decido as minhas coisas, as minhas decisões é minha, ninguém tem nada a ver com isso, eu faço o que eu quero. Esse é o autossuficiente. Não obedece à liderança. Quando a liderança fala, olha, e tal, vai ser assim, e ele não quer ser, não, é eu que decido. Então nós temos que ser de jeito aqui, estar ligado com Deus, né? Ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus tem para fazer em nossas vidas através dos nossos líderes. O pernicioso espírito de rebeldia no ministério. Contra Deus, como Deus trata a rebeldia. Agora aqui nós vamos ver, né? Como é que Deus age perante a rebeldia. Quem resiste à ordenação de Deus traz para si o quê? Condenação. Irmãos, agora aqui é um tema polêmico, tá? Que eu vou entrar agora. É um tema muito polêmico. Algumas pessoas, quando vê alguém morrer, você já prestou atenção quando um assaltante, por exemplo, vai lá, vai assaltar e o cara é um policial, revida, mata o assaltante. O que você acha? Você acha que esse policial ele vai ser cobrado por Deus? Você acha que ele... pastor, está escrito lá, não matarás. Correto, está escrito mesmo, né? Não matarás. Está escrito para amar o próximo como a ti mesmo. Tá certo, mas existe também legítima defesa. E esse princípio da legítima defesa está também contido nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, né? Que quando você agia com legítima defesa, você não era penalizado por aquilo. Então, preste bem atenção. Eu fiz um curso de vigilante, eu tive aula de tiro, né? E quando eu estava na aula de tiro, era um soldado, um policial militar, né? E ele era cristão. E a gente conversando, ele falou para mim uma coisa interessante. Inclusive ele citou esse Romanos capítulo 13. E ele falou assim, olha, eu não tenho problema nenhum. Não é eu que mato. É o ladrão que vem morrer. Não é eu que mato. Por quê? Porque na verdade ele está ali, né? Por exemplo, ele está ali para proteger o cidadão, ele está ali, né, para trazer a proteção, para cumprir o seu poder de polícia. E aí o assaltante vem para tirar uma vida inocente, né? Para tirar uma vida inocente. É ele que está agindo, é ele que está se rebelando. É uma ação do próprio assaltante. Então toda ação provoca uma reação, né? Se ele for um cidadão de bem,
a polícia, o soldado, o policial não vai lá e vai dar tiro nele. Ah, tu tá andando na rua, deixa eu te dar um tiro. Não, não vai. Né? Mas quando há rebeldia, quando ele está indo contra a lei, né? Aí acontece esse tipo de coisa. Eu achei interessante essa argumentação e eu quero que você também comente aí, né? Não estou afirmando, não estou, mas quero que você comente aí, deixe sua opinião aí no vídeo também, tá bom? Então depois leia Romanos capítulo 13, que você vai ver como Deus trata a autoridade, que toda a autoridade foi dada por Deus, né? E como Deus trata, né, os rebeldes. Todos os rebeldes da Bíblia conheceram o fruto da sua rebeldia, colheram o fruto da sua rebeldia. Coré, Datã, Abirão foram engolidos vivos pela terra. Saul perdeu o trono, 1 Samuel 8:7. E assim muitos outros, irmãos. Todos que se rebelaram, eles sofreram, né, colheram o fruto amargo, né, da sua rebeldia. Então, se a pessoa for rebelde, Deus vai tratar com ela. Isso é certo. E o gosto desse fruto que colhe através da rebeldia é amargo, é muito amargo. Eu deixei até em vermelho aqui, preste atenção no que Jó falou. Jó capítulo 9, versículo 4, parte B. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ou seja, traduzindo para você, quem se levantou contra o Senhor e teve paz? Quem se levantou contra Deus e teve êxito? Quem se levantou contra Deus, né, e teve sucesso? Ninguém. Todos que se levantaram contra Deus, que se rebelaram, caíram. Todos que se rebelam, se levantam contra Deus, caem. Isso é certo, ok? Beleza, vamos finalizando. O pernicioso espírito de rebeldia no ministério. Rebelde não é apenas aquele que se levanta contra, que divide ou que fala alto. Há muitos rebeldes disfarçados que aparentam ser fiéis, mas na primeira oportunidade se rebelam e não se submetem. Esses que são os perigosos, aqueles que estão escondidos, aqueles que estão ali, dá glória a Deus, dá até uma rajada de língua, mas é rebelde, é casa rebelde. Você começa, eu não levo desaforo para casa, eu não sei o quê. Ele é do contra, ele é difícil, né? Esses são os rebeldes que estão escondidos aí com pele de ovelha. São lobos, né, escondidos. Concluindo, devemos ficar alerta em relação a esse mal, pois o remédio de Deus para a rebeldia pode ser bastante amargo do ponto de vista humano. Irmãos, é amargo, viu? Não queira colher esse fruto da rebeldia não, porque isso aí é muito amargo, tá? E tome muito cuidado acerca desse tema, porque é um tema que trata, né, do nosso interior, trata de sentimentos, trata do convívio da igreja. E esses assuntos são corriqueiros, né, na vida pastoral, no ministério. Nós temos que agir com sabedoria, sabendo detectar esses problemas, sabendo agir na hora certa e agindo na direção de Deus. Ok? Temos aqui a revisão, né? Irmãos, olha, professores, fale com seu pastor. Compre aí um data show, né? Não é caro, irmãos. Compre aí, invista na escola dominical, melhore a sua aula. A gente vê, se vocês observarem, na primeira aula que eu postei, eu dei um resumo acerca da aula, como é importante, né, você visualizar, né, você mostrar para o aluno aquilo que você está falando, que você consegue, né, aprender de uma forma melhor, você consegue ter mais êxito, né, no seu aprendizado. Então compre um data show. Pastor, está apertado, eu não consigo. Compre um quadro branco, né,
escreva os tópicos, né? Faça aí uma dinâmica, faça algo, né, na escola dominical que atraia o povo, né? Revitalize aí a escola, né? Vamos para frente, não deixe a escola dominical decair, irmãos. Não deixe, não deixe. Né? Nós temos que trabalhar. Eu falei, a nossa escola dominical tem que ser melhor do que a Fórmula 1. A nossa escola dominical tem que ser mais atrativa do que esporte espetacular. A nossa aula da escola bíblica tem que ser melhor do que alto esporte. Né? Então tem que ser mais chamativa do que esses programas que passam na TV, porque muitos têm deixado de estar na escola para estar em casa assistindo esses programas. Então, aqui você faz as perguntas, né? Tá aí, lembrando a vocês que vai ter, tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Tá aí na descrição do vídeo, você pode baixar os slides, tá bom? Você pode baixar os slides em PowerPoint, vai estar disponível aí para você, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Grande abraço, fiquem na paz.